Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou discorrer um pouco sobre um tema que de certa forma já falei em alguns outros vídeos aqui do meu canal, mas é um tema que eu acho muito interessante a gente esclarecer alguns pontos, porque ele pressupõe também um desdobramento num outro conceito, né? Eu vou falar do nacionalismo e também vou falar do patriotismo. O patriotismo é um conceito ligado ao nacionalismo, um sentimento ligado ao nacionalismo, né? Mas a gente tem que definir primeiro algumas coisas, né? O que é uma nação, o que é um Estado, né? Não necessariamente você pode ter uma nação com um Estado ou um Estado com uma nação, apesar de todas as nações lutarem e reivindicarem um Estado, né? Mas não é bem o que acontece, como no caso de alguns povos do mundo, como os curdos, né? Que tem uma parte ali do Iraque, da Turquia, né? Até pouco tempo os judeus não tinham Estado, né? Embora na antiguidade já tivesse a Judéia e próprio Israel já tivesse ficado na mão deles, né? Por um tempo, né? Mas em 1948 foi fundado o Estado de Israel por conta do Holocausto, da perseguição, para que se evitasse tudo isso, né? De novo, né? E o que a gente tem que frisar sobre o nacionalismo, né? É que o interessante é que ele é, como nas palavras do Benedict Anderson, ele é um conceito de uma comunidade imaginada. Vou até pegar o livro aqui, recomendo totalmente esse livro, Comunidades Imaginadas, Benedict Anderson, da editora Companhia das Letras, né? Que ele fala principalmente que o nacionalismo ele surgiu com o capitalismo editorial. Até então não se tinha essa noção de nação, né, de pertencimento a um grupo, né? De certa forma você tinha isso um pouco na figura do rei, né? O Estado-nação ele surge quando você tem principalmente o movimento iluminista, né, o fenômeno do iluminismo na Europa. E quando você tem a Revolução Francesa, que você tirou a nacionalidade ou a representação, a nacionalidade nem tanto, mas a representação da nação, que estava concentrada nas mãos do monarca absolutista, das mãos de uma pessoa, para uma coisa mais, para uma noção abstrata, que seria o Estado. Então a sua noção de pertencimento é ao Estado, uma abstração, e não mais uma pessoa. Mas diferente, por exemplo, do que veio a surgir com os Estados-nações a partir do século XIX. Ele fala também dos crioulos na América hispânica, né, que os crioulos são os filhos de espanhóis nascidos na América, que também não ocupavam cargos tão superiores na administração da América hispânica, o que fez com que eles se revoltassem e proclamassem independência de seus países, né, que eram divididos em regiões do Império Espanhol que se emanciparam, né? Com medo de evitar uma revolução de escravos e indígenas, que era a maior parte da população. Os brancos ficavam na minoria, numa parcela muito reduzida da América Espanhola, também do Brasil naquela época, né? Do século XIX principalmente. Então, o que vale a gente frisar também é que esse capitalismo editorial, ele fez com que as pessoas pudessem, por exemplo, ter uma noção de pertencimento a um território, né? Ele fala também do mapa, né? Por exemplo, quando você mostra um mapa, você pode mostrar um mapa, mas ele na verdade com suas fronteiras e sem especificar os nomes, as pessoas reconhecem aquele mapa, aquele desenho, é um desenho, né? E reconhecem como sua pátria, a Vaterland, como os alemães falam, ou a Motherland em inglês, né? E isso é uma coisa que surgiu com a modernidade, principalmente quando você começa a ter a divulgação dos mapas, que era uma coisa que não tinha, que já chegou a ser até segredo de Estado, os mapas durante as grandes navegações, né? E o interessante é que essas comunidades imaginadas, como ele fala, através desse capitalismo editorial, através desses folhetins, né, que eram lançados, as pessoas começaram a ter uma narrativa do lugar às quais elas nasciam e viviam, né? O interessante é que ele fala também da vernacularização, do vernáculo, né? O que seriam as línguas vernáculas? São aqueles idiomas propícios do país que você nasce. Antigamente, a boa parte das nações falavam latim, principalmente no mundo ocidental, né? E as aristocracias dos Habsburgos também falavam latim. A aristocracia da Áustria-Hungria, que também pertencia aos Habsburgos, mas mais especificamente da Hungria, falava francês e alemão, né? Era uma aristocracia que não falava a língua popular, né? Bem como na Rússia se falava alemão também, e não se falava o russo, do alfabeto cirílico e tudo mais, né? Então quando as pessoas começaram a escrever na língua popular,
esse sentimento de nacionalismo começou a ser aflorado, começou a ser moldado e construído a partir de então. As línguas do latim vulgar, né, que deu origem ao português, espanhol, italiano, né, são línguas derivadas do francês também, de certa forma o romeno, que apesar do romeno ter um pouco de influência cirílica também russa, né, mas é uma língua que provém do latim, né, e ao longo do século XVIII e XIX passou-se a escrever com um alfabeto fonético latino também, né. O engraçado é que na Turquia também teve esse processo com o Mustafa Kemal, que foi um modernizador da Turquia, né, um nacionalista que tinha uma visão também muito europeizante da Turquia, então passou-se a escrever com o alfabeto latino, né, e é um dos poucos idiomas que tem o C cedilha também, como o português e o francês, né. Mas o que vale lembrar é que são comunidades imaginadas. O nacionalismo ele pressupõe comunidades imaginadas que têm todos esses aparatos, a língua, o Estado, a cultura, o folclore, todos eles sendo pertencentes de um mesmo local. Só que isso também a gente pode relativizar porque isso é inventado, né? A tradição ela é inventada. Por isso eu gostaria até de promover um outro livro aqui do Eric Hobsbawm, A Invenção das Tradições, que é um livro que fala sobre como foi inventado, por exemplo, diversas coisas que a gente tem como naturalizados em nós mesmos da nação, principalmente a partir do século XIX, como por exemplo o kilt, que é a saia escocesa, né? Ele fala que não é um adorno celta, é uma coisa mais moderna, do século XVIII, XIX, só que passou-se a representar isso como uma coisa que vem dos celtas, dos caledônios, escoceses, que resistiram bravamente aos romanos e tudo mais. Então a comunidade, que em alemão é Gemeinschaft, né? Que é um termo para comunidade, que inclusive o Ferdinand Tunis usa muito esse termo também. Ele é um termo, a comunidade ela é inventada, né? E quando a comunidade passa a se ampliar a nível de um território que pressupõe várias comunidades integrantes de uma só, aí você surge o nacionalismo, né? Eu gostaria de diferenciar também o nacionalismo da direita com o nacionalismo da esquerda, né? Porque você sabe muito bem que o marxismo pressupõe uma quebra ao nacionalismo e algo mais internacionalista. Só que o autor Benedict Anderson do livro Comunidades Imaginadas, ele foi uma pessoa que lançou o primeiro livro em 1983, e esse Sudeste Asiático foi o lugar onde teve mais nacionalismos aliado ao marxismo, aliado a uma questão de classe, uma questão socialista. Vide o Vietnã com o Ho Chi Minh durante o nacionalismo vietnamita, que era uma coisa mais ligada imbricado com a questão socialista também, o Camboja, né, do Pol Pot lá, e todas as guerras que se teve, né, que é o período basicamente que o Benedict Anderson analisa e praticamente viveu e lançou, né. Ele fala muito da China também, da própria guerra entre Vietnã e China, né, da invasão, que teve uma guerra entre dois países socialistas, né, que acabaram disputando poder, né? E é uma das coisas que ele chama atenção, inclusive na introdução, que é uma coisa basicamente nova, que aí você pode ver que não é nem tanto a questão de classe ou a questão do partido, é uma questão de nação, de nacionalista mesmo, né? Dois regimes iguais lutando pelo poder, sendo que eles vêm de um mesmo embrião, basicamente, ideológico, vamos dizer assim, né? Outra coisa que gostaria de frisar sobre o nacionalismo é também que muitas vezes você pode ter uma pátria que é a junção de várias outras pátrias, como por exemplo o que acontece na Espanha, né? Você tem os bascos, os catalães, e eles não se reconhecem, uma boa parcela deles pelo menos, como pessoas integrantes daquela comunidade. E o reino de Castela se impôs sobre os demais reinos, nacionalizando, principalmente na época do Franco. Claro que é um movimento que já vem de muito antes, né? Desde a Leyenda Negra da Espanha, que foi a geração de 1898, mas com o Franco isso se intensificou, mesmo com a restauração da monarquia também, né? Na Itália, o toscano se impõe sobre os demais idiomas também, é uma coisa que se repete ao longo de outros países da Europa também, principalmente na Europa, né? E o que é o patriotismo, né? O patriotismo é um sentimento de amor. O próprio Benedict fala também que a pátria desperta esse sentimento de amor e de compaixão, vamos dizer assim. Você divide um sentimento com um semelhante que você nem conhece, nunca viu na vida, mas por ele ser uma pessoa que pertence à sua mesma comunidade imaginada, você tem um sentimento de camaradagem em relação a ele.
E o que levou tantas pessoas a morrerem na Primeira Guerra Mundial, principalmente, que foi a guerra dos grandes nacionalismos e imperialismos conflitando entre si, até na Segunda Guerra e outras guerras também, né? Então, por exemplo, esse sentimento de patriotismo é a resultante do nacionalismo, e o patriotismo ele pressupõe não necessariamente aquela volta à nação, que é a questão do sangue solo, né? Que é a questão muito que os nazistas usavam também, né? Que é a questão do Blut und Ehre, né? Sangue e honra, sangue solo, né? Que seria um nacionalismo mais racialista, né? O patriotismo ele pressupõe nações muito grandes, como por exemplo federações grandes, como Rússia, Brasil, Estados Unidos. O que é o Brasil? É uma junção de diversos municípios, né, da municipalidade, diversas regiões, diversos núcleos regionais que formam o território chamado Brasil. Mas esse sentimento ele está mais ligado, o sentimento de amor ao Brasil, vamos dizer assim, ao patriotismo, que faz um sentido maior, do que você falar em nacionalismo, porque você tem várias nações dentro de um estado. Por exemplo, você tem uma diferença muito grande entre um Rio Grande do Sul da vida com Pernambuco, com Pará e assim por diante. Então são várias nações dentro de uma nação, o mesmo com outros países, principalmente federações, países grandes, né? Outra coisa que eu gostaria de frisar é a questão dos imperialismos, que inventou um outro tipo de nacionalismo, que é citado no livro também, que é o nacionalismo ligado à questão racial, ao racialismo, né? Que você tem a condição nacional, que é o nationness, né? Que é diferente do nationality. Você pode ter uma pessoa com a nacionalidade, só que ela não necessariamente é reconhecida como membro integrante daquela comunidade. Então vamos supor, você tem uma pessoa que é do Suriname, de origem do Suriname, nascida na Holanda, fala holandês, frequentou as escolas holandesas, é uma pessoa que está imersa na cultura holandesa, mas por conta da sua cor de pele escura, ou por conta de sua origem, eu digo dos avós, dos pais ou de antepassados, ela não é reconhecida como um holandês de verdade, porque esses países são países que pressupõem aquela noção do ius sanguinis, não é ius solis como no Brasil. O Brasil e os Estados Unidos são países ius solis, que você nasce e a sua nacionalidade é por conta de nascer naquele local. Só que nesses países a sua nacionalidade tem a ver com a questão do sangue, né? Uma questão, vamos dizer assim, étnica, né? Mas que a palavra certa é etnia, né? Mas uma questão racial. Então isso é o que justificou muitas vezes vários genocídios. Por exemplo, para um alemão, o judeu, mesmo sendo um judeu alemão de várias gerações naquele país e tudo mais, ele não ouvia como um alemão, entendeu? Era uma coisa era diferente. Então esse tipo de nacionalismo racialista ele surgiu a partir do século XIX, uma invenção de um sujeito chamado Conde Arthur de Gobineau, que ele era, se não me engano, francês, né, pelo nome, né, mas ele era francês, onde ele fez uma hierarquia das raças, deixando a raça branca, ou que ele chamava de ária, né, ariana, como o topo da pirâmide, e que teria aquela missão civilizacional do fardo do homem branco, de pegar e viajar para os maiores rincões do planeta, mais longínquos rincões do planeta, para converter e civilizar os povos que ele julgava os inferiores, que eram das demais raças, né? Isso daí a gente foi se estender até o nazismo, e é uma ideologia que caiu por terra depois da Segunda Guerra Mundial, dados os horrores e a invalidade dela, porque a gente sabe hoje em dia, com os estudos genéticos e tudo mais, que nós todos temos uma origem comum e que, por exemplo, dois irmãos ou dois primos podem ter um parentesco com uma pessoa um parentesco mais próximo com uma pessoa que está do outro lado do planeta do que uma pessoa de sua própria família. A questão genética ela é muito complexa, não é uma coisa tão simples de uma soma de A mais B, e essas teorias caíram por terra, né? Então só gostaria de lembrar isso, eu queria falar um pouco do nacionalismo isso. Lembrando que o primeiro Estado-nação do Ocidente foi Portugal, com a dinastia de Avis da Europa, né? O primeiro Estado da Europa, com a dinastia de Avis, quando outros países ainda não tinham esse sentimento de unificação, que foi acontecer na Itália apenas no século XIX, com Garibaldi, e na Alemanha, no século XIX também, com Otto von Bismarck, que os reinos germânicos e prussianos foram reunidos e unificados, e os italianos também, né? Que era o antigo Império Sacro, antigo Sacro Império Romano Germânico, né? E que o nacionalismo hoje em dia ele não faz tanto sentido com essa globalização, ou globalismo, como algumas pessoas pejorativamente chamam, né? Ou melhor falando, esse mundialismo, né?
e que as nações hoje em dia, como o próprio Wright Mills fala Stuart Hall, desculpa, fala da desfragmentação das identidades, né, onde uma pessoa nascida no Brasil pode se identificar com a cultura japonesa e tá mais próximo da cultura japonesa do que da sua própria cultura local. Hoje a internet, os meios de comunicação e tudo isso permitem muito isso, né? A fragmentação das identidades faz com que um sujeito em um canto do país pode se identificar culturalmente e ser mais pertencente a uma cultura que não necessariamente é a sua, né? Esse é um advento, uma coisa nova que a tecnologia traz. Resta a gente se perguntar quais serão o futuro dos Estados-nação, pois temos grandes blocos econômicos de junções de países, como a União Europeia, o Mercosul, Comecon e tantos outros, e o NAFTA também, né? E para onde que esse conceito de país e de nacionalidade está caminhando? As nações hoje elas têm pessoas oriundas de diferentes lugares do mundo que se misturam, quando feito um melting pot, um caldeirão de misturas, né? E a gente não sabe para onde isso vai caminhar, mas que as nações elas não são estáticas, elas não são estáticas, elas estão em constante mutação, né? E elas desaguam numa coisa totalmente nova, diferente, que a gente não sabe onde vai chegar, mas que vale a pena assistir todo esse caminho, toda essa progressão, né? Embora a história não seja linear, pois os tempos são outros, e isso aí faz muito, e contribui e faz muito bem à democracia.